Quem é Jesus? As igrejas não sabem. Essa afirmação de que as igrejas não sabem quem é Jesus é muito correta. Você vai descobrir isso em apenas um minuto. Acompanhe comigo. Por exemplo, quando você abre a Bíblia Sagrada no relato de João, Evangelho, capítulo 1, você observa o João Batista falando sobre quem é Jesus. No versículo 34 ele diz que deu testemunho, ou seja, ele testificou que Jesus é quem? Olha aqui, ó, que este é o Filho de Deus. Foi essas as palavras de reconhecimento do João Batizador. Quando você olha no mesmo capítulo, lá na frente, você vê uma outra pessoa, que no caso é Natanael, também era um dos apóstolos. Ele disse para Jesus assim: Rabi, que significa instrutor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Portanto, Jesus é o Filho de Deus, não o próprio Deus. A Bíblia reconhece isso porque o anjo Gabriel, em Lucas 1,32, ele disse que este Jesus será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Essa forma aqui, falando que o Deus que criou tudo, que é Jeová, aqui aparece no manuscrito em grego, aliás, em hebraico, que foi descoberto recentemente e estava no Vaticano, né? Vários manuscritos de Mateus até Apocalipse escritos em hebraico, bem antigos, lá do ano 900, do ano 1000, ano 1000 e pouco, manuscritos em hebraico e que apresentam o nome de Deus nessa passagem aqui. No meu canal você poderá ver essa passagem em hebraico antiquíssimo, onde está escrito que o anjo Gabriel disse: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então Jesus é o Filho do Altíssimo, disse o anjo Gabriel, não o próprio Deus Altíssimo, mas o Filho do Altíssimo. Curiosamente, então, concordou com as declarações aqui. E se você olhar todo o Evangelho de João, ele foi escrito com que objetivo? No final do Evangelho de João, as últimas palavras que você encontra no capítulo 20 de João é de que tudo isso aqui, olha, estes relatos foram escritos, né? Para quê? Para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, não o próprio Deus, e que por crerdes tenhais vida por meio do seu nome. Então Jesus é considerado o Filho de Deus. É o motivo de ter sido escrito todos esses escritos do Evangelho de João, conclui o apóstolo João ao terminar o seu relato dos evangelhos, do Evangelho de João, né? Então, realmente, todos testificando aqui a mesma coisa. Quando a gente vai perguntar para o próprio Jesus Cristo, ele mesmo responde isso, que ele é o Filho de Deus. Por exemplo, uma vez tentaram apedrejar ele, né? E aí você vê o relato aqui de João capítulo 10, né? E aí você vê o versículo 36, Jesus fala: Dizeis a mim, a quem o Pai santificou e mandou ao mundo, blasfemas, porque eu disse que sou o Filho de Deus? Então ele mesmo reconheceu aqui e fez a defesa dele, de que ele é o Filho de Deus. Ele falou: vocês estão dizendo que eu estou blasfemando, por quê? Só porque eu disse que sou o Filho de Deus? Então ele mesmo reconhecia como sendo o Filho de Deus. Alguns dizem que ele e o Pai é um no sentido de ser um só, mas é isso que entenderam os fariseus, que eles é como se fosse um só, quando Jesus falou em João 10,30, eu e o Pai somos um. Aí eles entenderam que ele estava se colocando como o próprio Criador, mas ele disse, não, vocês estão me apedrejando porque eu disse que sou filho de Deus. Aqui ele até mesmo para se defender do entendimento errado deles, ele citou o texto do Salmo 82, quando ele disse: Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Aqui Jesus falou lá, não está escrito lá no Salmo 82,6, vós sois deuses, se referindo a juízes humanos? Então Jesus, na sua defesa, mostrou que existem pessoas que têm muito poder, que são designados para cargos importantes, que são deuses, como diz o Salmo 82, verso 6, se referindo a juízes humanos. Lá diz, vós sois deuses. E você pode conferir na referência aqui, se eu apontar, ó, vai mostrar o Salmo 82, 6, que diz assim, olha aqui, ó, olha. Eu mesmo disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo.
Aqui está falando de juízes humanos. Juízes humanos são chamados de deuses. Jesus se defendeu dizendo, mas lá no Salmo não diz que tem outros deuses, que são os humanos lá designados como juízes? Então qual é o problema? Porque eles estavam achando que ele, quando disse eu e o Pai somos um, estava se fazendo do próprio Deus Todo-Poderoso, mas ele se defende usando um texto que fala de divindades secundárias, mostrando que ele chamou os juízes de deuses. A Bíblia mostra isso. Os juízes têm poder, então são deuses também. E aí Jesus logo em seguida falou, vocês estão dizendo que eu blasfemo só porque eu disse que sou filho de Deus? Então Jesus se defendeu, mostrando que ele é o filho de Deus. Ele até enfatizou que não fazia as obras dele mesmo, se ele fazia as obras de seu pai, né? Tanto é que em João 6,38, João capítulo 6, versículo 38, ele diz, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Percebe aqui, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, diferente do Criador, o Criador jamais ia dizer, eu não faço a minha vontade. Não, porque quando você vai na Bíblia, no texto de Daniel, no capítulo 4, observe com atenção que interessante o que diz o texto sobre o Criador, o Altíssimo. O Altíssimo, aqui vai falar sobre o Deus Altíssimo, tá vendo? Capítulo 4 de Daniel. O Deus Altíssimo não é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que diz sobre o Deus Altíssimo esse texto? Esse texto diz assim, veja só, aqui está falando sobre o próprio Altíssimo, não Jesus Filho, o Filho de Deus, tá? Jesus Cristo, o Filho de Deus, melhor dizendo. O versículo 35, Daniel capítulo 4, tá bem? Pode ver aqui, Daniel 4, o verso 35 diz que todos os habitantes da terra, eles são considerados como nada diante do Deus Altíssimo. E ele, o Deus Altíssimo, age segundo a sua própria vontade entre os exércitos dos céus e os habitantes da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, que lhe possa dizer o que está fazendo. Quão diferente de Jesus, que ele, estando entre os habitantes da terra, ele falou, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós acabamos de ler em João 6,38. Então, se Jesus fosse o próprio Deus em forma humana, aqui esse texto diz que Deus ele age segundo a sua própria vontade entre os habitantes da terra. Em qualquer lugar no universo, ele age segundo a sua própria vontade. E não há ninguém que possa dizer o que você está fazendo. Ele mesmo, você pode ver que ele fala isso na Bíblia. Olha, quem lhe pode dizer o que estás fazendo? O Isaías 45:9 fala de Deus e diz assim, ai daquele que se contende com seu formador, como um caco com outros cacos do solo. Devia o barro dizer àquele que o forma, o que está fazendo? E devia dizer tua realização, ele não tem mãos? Então ninguém pode falar para o Criador o que você está fazendo. Né? Ele faz segundo a sua própria vontade. Então o próprio texto de Romanos 9:20 fala sobre Deus. Né? Quem realmente és tu então, ó homem, para redarguires a Deus? Dirás a coisa moldada àquele que a moldou, por que me fizeste desse modo? Então ninguém pode redarguir a Deus, ninguém pode, como que dizer o que você está fazendo, ou chamar a atenção de Deus, porque ele age segundo a sua própria vontade. Agora já Jesus é diferente. Jesus em João 6,38 ele falou, eu vim não para fazer a minha vontade, a vontade do meu Pai, que está no céu. E curiosa é a passagem, porque quando você abre em João 5, né? João 5 fala muita coisa. Jesus, ele começou a falar, né? E aí você vê que ele mostra quão distinto ele é do Deus Todo-Poderoso que o enviou. Né? Ele diz assim no versículo 31, que se ele der testemunho sozinho dele mesmo, o testemunho dele não é verdadeiro. Ele fala que existe outra pessoa. Ele fala, há outro que dá testemunho de mim. E quem é esse? Quem será que é esse, né, o que dá testemunho de mim? Ele fala no 37, o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vocês jamais ouviram a voz dele, nem vós nem ouviste jamais a sua voz, nem viste a sua figura. Então Jesus está querendo dizer aqui que tem outro que vocês jamais ouviram a voz dele. Então isso mostra que é outro ser. É outro ser. E Jesus quando foi para o céu? Como que ficou essa situação? Ele quando foi para o céu, é só você ver na Bíblia em Apocalipse. Jesus lá no céu agora, como que ele reage? Agora ele é o Todo-Poderoso lá no céu? Não, porque primeiro
quando você vai em João Apocalipse capítulo 3, abre aí, Apocalipse 3, ó, né? Jesus ele fala aqui, ó, no versículo 2, ó, fica vigilante e fortalece as coisas remanescentes, ou seja, que ainda permanece, que estavam prestes a morrer, porque eu não achei as tuas ações plenamente realizadas diante do meu Deus. Então Jesus aqui foi visto nos céus, numa visão que o apóstolo João teve perto do ano 100. O apóstolo João era um dos 12. Ele teve essa visão, escreveu o Apocalipse e viu Jesus falando das obras que tinham que estar bem realizadas diante do meu Deus. Portanto, no céu, Jesus, ele, longe de ser o próprio Criador do universo, é visto dizendo que ele tem um Deus. E ele ainda fala no céu, conforme Apocalipse 3,12, aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de modo algum jamais sairá dele, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e aquele meu novo nome. Portanto, Jesus 4 vezes aqui, e mais uma no versículo 2, né? Ele usa a expressão meu Deus logo depois de ter ido para os céus, o que mostra que Jesus é o Filho de Deus e não o próprio Deus. Lá nos céus ele está subordinado a Deus. Isso explica muita coisa. Deus ele agora colocou a terra na mão de Jesus Cristo e colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Mas 1 Coríntios capítulo 15 deixa bem claro, e os religiosos pastores na maioria das igrejas não entendem isso, que quando o texto fala que Deus colocou tudo nas mãos de Jesus, o texto fala assim, em 1 Coríntios 15, versículo 27, que Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, mas quando diz que todas as coisas foram sujeitas a Jesus, é claro, né, é evidente que se situa aquele, né, que lhe sujeitou todas as coisas. Então, tudo está debaixo dos pés de Jesus, é claro que menos o Altíssimo. Menos o Altíssimo. E quem é o Altíssimo? Lembra que o anjo Gabriel, ele disse, este será o Filho do Altíssimo. Então, para você ver quem é o Altíssimo, é só você ir na Bíblia e ver que a Bíblia, ela diz quem é o Altíssimo. No Salmo 83, verso 18. Olha aqui, Salmo 83, o verso 18. Na Bíblia Almeida, de 1819, também a Almeida na versão de 1838, a de 1995, eles colocam o nome de Deus aqui. O nome do Altíssimo, que é o Pai de Jesus Cristo, aquele que nunca morreu, é o Deus Todo-Poderoso e o que as pessoas do mundo não conhecem nem adoram. O texto fala que as pessoas devem saber, para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, o Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Altíssimo. As igrejas não falam, elas fazem apagar o nome de Deus aqui, colocam a palavra Senhor. Outros começam com pretextos, muitos, vários, dizendo assim: não, aqui não pode falar Jeová porque esse nome não existe. Em hebraico não existe J. Acontece que aqui não é hebraico, aqui é português. A palavra José, por exemplo, em hebraico é Yosef. Você já viu alguém contendendo, falando, não pode falar esse nome José? Aí o seu Zé fala, mas por que não? Todo mundo me chama de José. Aí você já viu alguém falando, não pode, porque em hebraico não tem J, pelo amor de Deus, né? Então são pessoas que Satanás está manipulando e virou uma modinha agora desse pessoal que nem é da área de linguística e ficam falando em hebraico não tem letra J, em hebraico não tem letra J. Satanás, ele entra na cabeça dessas pessoas. E na verdade, é Satanás quem usa o cérebro do ser humano igual um celular. Consegue controlar remotamente e fazer elas falar essas palavras. Aí eles vão, apagam o nome de Deus e aí fica tudo errado a Bíblia deles. Fica uma Bíblia onde o Deus, o Criador, é simplesmente omitido, né? O nome dele é muito importante. Ele falou que quer que o nome dele seja conhecido. Quando você vai no relato lá, lembra de Moisés, né? E em Êxodo capítulo 9 fala que Deus designou Moisés para falar que ele quer, né, que Faraó saiba que Jeová é o Deus Todo-Poderoso e que Faraó só não foi morto até agora por Jeová, porque Deus diz, ó, para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Isso está na Bíblia em Êxodo 9,16, onde lemos assim. Deus diz assim, pois eu já poderia ter estendido minha mão para golpear a ti e a teu povo com pestilência e para eliminar-te de cima da terra.
Isto é Faraó, né? Aí Deus fala, por que não tinha eliminado ele antes? Ó, Êxodo 9,16 conclui, mas por este fato, por esta razão, te deixei em existência, para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Então Deus quer que o seu nome seja declarado em toda a terra. Inclusive, uns dias depois, quando Moisés morreu, né, e depois Josué era o líder, em Josué 2,10 fala que quando Josué mandou 2 espiões para espionar a terra de Canaã, a mulher lá, Raabe, né, que estava na cidade de Jericó, falou assim: pois temos ouvido, pois soubemos como Jeová secou as águas, soubemos como Jeová secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que vocês entregaram à destruição do outro lado do Jordão. Vê que interessante? Ela soube, quer dizer, a vontade de Deus estava sendo ouvida, porque ele disse em Êxodo 9,16 que ele não matou Faraó porque ele queria mostrar o poder dele. E aí ele fala ainda assim: e para que o meu nome, olha aqui, ó, e para que o meu nome, né, seja declarado em toda a terra. Então Deus quer que o nome dele seja declarado. Aí, quando as igrejas vão e removem o nome de Deus da Bíblia, eles causam uma confusão. As pessoas acham que Jesus é que é o Deus Todo-Poderoso. Eles não acham o nome de Deus nas suas Bíblias e as Bíblias deles chegam a ter algumas aberrações feitas por causa dessa violação, né, de remover o nome de Deus. Por exemplo, Isaías 42:8 fala: eu sou Jeová, este é meu nome. Muitas Bíblias dizem: eu sou o Senhor, este é meu nome. Mas Senhor não é nome, Senhor é um pronome, né? Senhor não é nome. Satanás é um senhor. Qualquer homem barbudo, qualquer homem de idade já é um senhor. E aqui diz: eu sou Jeová, este é o meu nome. E em harmonia com isso o hebraico fala: Ni Yehová, Shemi. Eu sou Jeová, este é meu nome. Você pode ver que não fala eu sou o Senhor, porque Senhor em hebraico seria Adon. Isaías capítulo 42, verso 8 não diz eu sou o Senhor. Senão seria Ani Adon, Shemi. Mas o texto não fala assim. Quando a gente abre o texto, é muito interessante que ele mostra o nome de Deus nos manuscritos em hebraico, do texto da Bíblia hebraica, que é da onde tiramos para colocar em português. O texto fala Ani Yehová Shemi. Eu sou Jeová, este é o meu nome. Não tá Ani Adon, eu sou o Senhor. Não existe a palavra Senhor aqui, tá bem? E você clicando no nome Jeová aqui, você vai ver que vai levar para o dicionário, né? Vai levar para as obras de referência e você vai ver que a concordância de Strong, feita por esse senhor, que era James Strong, que viveu no século XIX, ele colocou na definição do nome de Deus, colocou as vogais E ou A, que ele achou que a vogal com o nome de Deus para se ler Yehová, e ainda a fonética, ele diz que tem que pronunciar Yehová. Jamais você vai encontrar Yahvé, da onde veio o Javé em português, ou Yahu, da onde veio esse pessoal aí, de um tempo para cá, copiando e colando palavras e inventando Yahu que não existe nos textos da Bíblia hebraica. O nome Yahu em lugar algum aparece como as vogais do tetragrama, jamais Yahu como vogais do tetragrama. Essa vocalização Yahu é uma vocalização inventada, fantasiosa, que está totalmente fora da gramática. Ela era usada há muito tempo atrás em alguns manuscritos em grego, ou seja, escrito por gentios convertidos ao judaísmo, que eram então prosélitos. Eles escreviam a Septuaginta, colocavam Yahu, mas não era ali a pronúncia dos judeus, mas sim uma pronúncia dos gentios. E realmente o nome pronuncia-se que ninguém nem sabe qual que era o significado daquele Yahu, a pronúncia original de Yahu, que tem nos manuscritos em grego alguns textos que aparece o nome de Deus com o I, o Alfa e o Ômega, né? Yahu. Então alguns leem Yahu achando que é Yahu, mas ali é apenas uma pronúncia de um local. Você sabe que um nome, de acordo com o local, ele pode mudar a pronúncia. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Aqui no Brasil, Antônio costuma-se falar assim, Antônio, né? Nos Estados Unidos é Anthony, não é verdade? Então, vários nomes mudam. Por exemplo, João, John, nos Estados Unidos. Né? Johannes, em outra língua, né? Em grego é Johannes. Já em hebraico, Yohanan. Olha, o mesmo nome, ó, lá em hebraico, Yohanan. E em português, João. Olha como mudou. Uau, 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 né? Em português fala João, João. Lá em hebraico não, já era Yohanan. Né? Então muda muito. Então quando alguns veem aí o nome de Deus no manuscrito em grego, fala, o nome era Yahu.
Nada a ver, porque ali são manuscritos de gentios, não são dos judeus. E os judeus, quando faziam, eram em hebraico e mesmo assim não tinha as vogais escritas, apenas falada. As vogais sempre existiram, mas não escritas. Elas foram criadas, a forma escrita das vogais, a partir do ano 400, 500 ali, depois de Cristo. Na época depois da Era Rabínica, segundo a obra Massoreta Massorete de Elis Levita. Então realmente é isso. Você viu aqui então que Jesus não é o que as pessoas dizem. As pessoas usam vários pretextos, né? E querem dizer que Jesus é o próprio Criador do universo, sendo que Jesus não mostrou isso. Jesus na Terra, ele era quem, na verdade? O Filho de Deus. Em certa ocasião, esse texto é muito importante mencionar, eu sempre faço alusão a ele para vocês e vou fazer novamente, que é de Mateus capítulo 16, versículo 16, quando Jesus perguntou sobre quem ele era. E você vê que cada um falou algo, né? Pedro, ele foi, se adiantou e falou certo. Veja o relato conforme Jesus, ele pergunta em Mateus capítulo 16, né? Então, ele chegou ali nas regiões de Cesareia de Filipe. Jesus foi então perguntar aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, quem que as pessoas estão falando sobre mim? Alguns dizem João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Quer dizer que eles viam as obras de Jesus e diziam: rapaz, aquele homem tem o poder de Deus. Eu vi quando ele curou uma mulher que há muitos anos eu conhecia doente e hoje ela está boazinha. Né? Então eles começaram a falar: ele deve ser o Elias que ressuscitou, se não o Jeremias. Aí Jesus falou assim aqui, ó: vós, porém, isso é, os seus seguidores, quem dizeis que eu sou? Em resposta, Simão Pedro, que era o apóstolo Pedro, disse: olha aí, presta atenção, ó. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aí Jesus disse em resposta: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então Jesus elogiou Pedro, que disse a verdade, que Jesus é quem?